mas eu acho que, né? Tá na posição errada. Tá na posição errada. Agora são 7h17. O Maurício Oliveira, escritor da editora Expressão, vai conversar conosco agora porque ele está lançando um livro que celebra Santa Catarina como berço da colonização italiana no Brasil. Maurício Oliveira, bom dia. Bom dia, Saul. Bom dia, Fabi. Buongiorno. Prazer estar aqui com vocês. Aí, ó, viu, Maurício? Buongiorno. E deu, tá? Meu italiano parou. Tá, o meu buongiorno. O meu é um pouco mais avançado, capite. Capite? O meu vai até o capite. Buongiorno e capite, pronto. Só é o máximo do nosso conhecimento da língua italiana, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, Fabi. Mesmo com a sua ascendência que você mencionou no começo do programa. Mesmo. Tu acredita que eu fui criada na casa da nona, indo aos domingos, os tios todos reunidos, falando italiano. E você sabe como é italiano? Italiano não fala baixo, né? Italiano, a gente não grita, gente. Não, e fala com as mãos também, né? Parece que estão tudo fechando o pau. Não, a vizinhança do lado, olha aí, ó, os caras estão... A brigaçada é grande nessa casa. Mas não, estão tudo conversando, batendo um papinho. A gente só tá conversando. Exato, a gente só tá conversando, trocando uma ideia, né? E aqui, ó, a mão, né, Maurício? E a mão. É verdade. E a mão. Mas você sabe, Fabi, que você faz parte de um contingente aí de 30% a 40% da população catarinense que são descendentes de italianos. É a maior corrente imigratória no nosso estado, né? Isso dá algo entre 2,6 e 3 milhões de pessoas catarinenses que têm ascendência italiana. Olha, e inclusive a minha dupla cidadania tá para chegar, minha família toda já tem. Ó, o meu nono tem rua lá com o nome dele no Rio Maina, no sul do estado, em Criciúma, e o meu vô em Cocal do Sul é um dos fundadores. O meu nono é Alamine, o meu vô Ismânia, tudo italiano. Eu faço parte dessa turma aí do livro que você está lançando, dos italianos que vieram para cá. Quando o livro será lançado? E você pode nos trazer algumas peculiaridades, o que você descobriu, algo interessante do livro, Maurício? O livro, ele é um projeto da editora Expressão, que é uma editora muito tradicional em Santa Catarina, que publica livros corporativos e comemorativos, né? Então a editora teve um livro recente com grande repercussão, que foi o Florianópolis 350 anos, para comemorar o aniversário da cidade. E esse projeto dos italianos surgiu a partir de uma informação pouco conhecida de que a primeira colônia italiana no Brasil nasceu em Santa Catarina. Ela foi criada em Santa Catarina. É a colônia Nova Itália, que surgiu em São João Batista em 1836. Essa colônia surgiu, portanto, quase 38 anos antes daquela que é reconhecida oficialmente por uma lei federal como a colônia pioneira italiana no Brasil, que é uma colônia no Espírito Santo. Durante o governo do Michel Temer, houve ali uma articulação e uma lei simplesmente concedeu para essa colônia capixaba, né, o título de pioneira da colonização italiana no Brasil. Então, o nosso projeto nasceu com o intuito de resgatar essa história, né, e por isso que o nome é Santa Catarina, berço da colonização italiana no Brasil. Tá, agora São João Batista é aqui, né? São João Batista é aqui, Canelinha, São João Batista e tal. Vai dar briga. Quer dizer que daqui então. Daqui então foram migrando para outros lugares, como por exemplo a ramificação da família Ismânia da FAB, já é lá em Cocal do Sul, Criciúma, aquela região. São João Batista então vai mandando os grupos para o resto do estado, foi mais ou menos assim a colonização? Não exatamente, porque essa primeira tentativa ela não deu certo, né? Ela foi uma colônia que, como muitas outras, tanto italianas quanto alemãs e de outras etnias, né? As primeiras tentativas sofreram grandes dificuldades, né? É o caso de São Pedro de Alcântara, né? Que foi a primeira italiana e que não se desenvolveu tanto, a primeira alemã, aliás, e que não se desenvolveu tanto quanto Joinville e Blumenau se desenvolveriam depois, né? Então, essa colônia em São João Batista ela foi pioneira, ela não se desenvolveu e, inclusive, hoje não tem muito vestígio dessa história. Ela se tornou um bairro comum da cidade. Porém, a cidade tem se esforçado em resgatar essa história e reconhecer esse pioneirismo. As demais colônias de Santa Catarina foram surgindo
pela chegada direta, né, de imigrantes para esses lugares, né? Então, São João Batista foi uma tentativa, digamos, inicial. Entendeu, Saul? Vinham navios, entendeu? Navios de lá, eu sei porque, né, o meu bisavô Pois é, mas veio... esse navio traziam as pessoas, esses italianos, esse navio que vinha trazendo, aportava onde? Então, mas sabe mais ou menos como acontece hoje, Com os haitianos, com esses grupos? Não, como acontece hoje mais ou menos nos Estados Unidos, assim, que o povo vai e vai para uma região, claro, trazendo para os dias atuais, né, obviamente que naquele tempo, né, Maurício, era outro contexto, mas tipo assim, chegavam as notícias, né, Maurício, de tal lugar e é parecido com a Itália e eles poderiam se acostumar com o clima, com o local, mais ou menos assim, Maurício? Havia projetos de colonização, né, empresas privadas que faziam acordos com o governo, ganhavam o direito de explorar grandes lotes de terra e ofereciam esses lotes, né, para fazer uma propaganda desse novo mundo lá na Europa, né, atraindo pessoas que enfrentavam dificuldades ou queriam iniciar uma nova vida. Enfim, a Europa enfrentava muitas dificuldades econômicas naquele final do século XIX, então as pessoas eram seduzidas por essa propaganda, que muitas vezes era enganosa, isso eu ia dizer, também. Propaganda enganosa. Que oferecia condições melhores do que efetivamente eram entregues e escondiam dificuldades, né? Dificuldades como a falta completa de infraestrutura, as doenças tropicais, os ataques dos povos originários ali, né? O conflito com indígenas, né? Então, uma série de dificuldades que eles tiveram que enfrentar e que naturalmente não eram expostas nessa propaganda, né? Mas as pessoas, os italianos, vinham como proprietários de terra, ao contrário, aqui para Santa Catarina, né? Ao contrário do que acontecia em São Paulo, por exemplo, eles vieram para substituir a mão de obra escrava na plantação de café. Então, eles eram trabalhadores remunerados, né? Não eram proprietários como aqui em Santa Catarina. Ô Maurício, nós estamos falando aí de quantos italianos aqui que você falou no início da conversa? Em Santa Catarina, hoje, a ascendência é entre 2,6 milhões e 3 milhões de catarinenses. É muita gente. E aí, essa primeira colônia, né, de São João Batista está requerendo esse reconhecimento nacional? Você descobriu alguma coisa nesse sentido no livro? Então, a gente juntou, né, o trabalho de pesquisa histórica, né, para entender por que Santa Catarina tem essa presença italiana tão grande. Foi importante a gente reconstituir a trajetória da Itália, né, e da história da imigração. E para esse trabalho, a gente contou também com o apoio fundamental de uma dupla de jornalistas muito experientes aqui de Santa Catarina, a Mari Staumbaum, jornalista de texto, e o Antônio Carlos Mafalda, fotógrafo muito conhecido, que foram a campo, né, trazer informações de fontes locais, entrevistas e tudo mais. Então, eles levantaram essas informações sobre o movimento local, que de fato tenta, né, trazer à tona essa história, né? A Câmara de Vereadores, inclusive, mudou o nome do bairro, né, que ultimamente vinha sendo chamado apenas de Colônia. O bairro ali popularmente, né, com o passar do tempo, virou Colônia, Colônia. E hoje a Câmara de Vereadores local restituiu o nome original, Colônia Nova Itália, e tem um movimento, né, que tenta difundir essa história com o objetivo ideal, né, de mudar essa decisão do governo federal de conceder à colônia capixaba essa primazia que na realidade deveria ser catarinense. Né? Muito legal. E quem quiser o livro, como que faz, onde que consegue Na verdade comprar? É um documento histórico, né? Nossa, não isso é só um livro, né? É um resgate, documento histórico. Muito legal. A gente teria essa preocupação de contar a trajetória da Itália, né, que é um território que durante séculos foi muito disputado, teve vários contratempos. Ela tem a peculiaridade de ser uma península, né, então é quase uma ilha. A maior parte do território está à beira do mar e tem uma ligação muito forte com Santa Catarina, também pela história do Giuseppe Garibaldi, né, que foi o grande consolidador da unificação italiana, e que antes de fazer isso, ou durante, né, isso, ele veio para o Brasil
participou aqui de uma revolução e conheceu a Anita Garibaldi em Laguna. Então, o grande herói italiano, né, tem raízes aqui muito fortes com Santa Catarina. Temos a história da Madre Paulina, né, também italiana, que é a primeira santa brasileira, nasceu na Itália e fez todo o seu trabalho aqui, né? Então, Santa Catarina tem essa ligação muito forte. O livro, ele foi... tem a chancela do programa de cultura do governo do estado, né, o PIC, e foi patrocinado pelo Bistec, que é uma rede de supermercados nascida em Nova Veneza, que hoje pode-se dizer é a cidade mais simbólica, né, da colonização italiana. Inclusive tem uma gôndola original, doada pelo governo italiano, é uma das poucas fora da Itália, Lucília é o nome dela, da gôndola. Os Bistec, que inclusive, até abrindo um parênteses aí, eles pertencem à família Ghislandi, né? Exatamente. O mercado, né, a rede Bistec nasce exatamente ali, né? Entre os irmãos Ghislandi, que até hoje comandam o grupo. E que tem uma curiosidade sobre o nome Bistec, que ele surgiu do pioneiro César Ghislandi, que quando era criança na Itália, quer dizer, ele era a família italiana, mas ele, né, já no Brasil, a mãe pedia que ele fosse comprar fig sec, que era figo seco. E ele tinha dificuldade para falar isso. Ele criou uma corruptela ali, Bistec, que era o jeito que ele falava. E ele contava essa história para a família e tal, e aí quando os seus descendentes criaram um negócio, resolveram homenagear, né, o avô com essa história que ele gostava de contar. O jeito que ele falava, Bistec, e foi com esse nome que eles batizaram o negócio. Então também tem tudo a ver com a história italiana, né? Quer dizer, um patrocinador que está inserido numa cidade que é símbolo da colonização italiana em Santa Catarina e que a família é de origem italiana também, né? O livro, então, vai ser lançado lá em Nova Veneza, no mês que vem, numa solenidade que também, né, localmente, certamente vai servir para reforçar esse orgulho pelo pioneirismo e esse movimento, né, para resgatar a verdadeira história da colonização italiana no Brasil. Muito bem, olha, sorte aí no lançamento desse livro, é um documento histórico, pode ter certeza que já vai esgotar a primeira edição, vocês vão ter que fazer a segunda, a terceira e a quarta, porque tem muita gente, descendente de italiano, pelo menos que eu conheço, aquela região lá, Nova Veneza, Cocal do Sul, ali Criciúma, pode ter certeza, todo mundo vai querer comprar esse documento. E mais do que um documento também é uma correção, né? Porque esse crédito indo lá para o Espírito Santo, que de fato pertence aqui em Santa Catarina, isso é uma correção que vocês estão fazendo aí com muita maestria. Maurício, sorte aí, sucesso, tá? Conte conosco para a divulgação desse trabalho tão importante que é um trabalho histórico. Um bom dia a todos vocês aí da Editora Expressão, especialmente a você que é o cara que comandou todo esse projeto bonito. Muito obrigado. Muito obrigado, Saul. Fabi, um abraço. Até a próxima. Obrigada. Bom, são 7h30.